Ilha Salomão é um estado soberano localizado na Oceania, a leste de Papua Nova Guiné. O estado inclui 6 grandes ilhas e mais de 900 ilhas menores. A capital, Honiara, está localizada na ilha de Guadalcanal, que se tornou um famoso campo de batalha entre Estados Unidos e Japão, no que hoje é conhecido como Campanha das Ilhas Salomão de 1942 a 1945. Aninhado no meio de vastos oceanos, essas ilhas remotas há muito mantêm um fascínio misterioso para muitos. Contos de uma tribo de gigantes que dizem ser a descendência de Nefilim, ainda vagando nestas ilhas, continuam a despertar curiosidade e fascínio entre aqueles que buscam desvendar o enigma que envolve estas terras. As ilhas remotas foram deixadas desconhecidas para o resto do mundo, habitada apenas por indígenas que viveram nas ilhas por milhares de anos. Em 1568, um explorador espanhol por nome Álvaro de Medina tornou-se o primeiro europeu a descobrir as ilhas, navegando nos oceanos do Peru. Depois de descobrir as ilhas, Álvaro nomeou-as as Ilhas de Salomão, com a crença de que ele havia encontrado ouro, e não qualquer ouro, mas o lugar onde o rei bíblico Salomão obteve o ouro para o seu templo em Jerusalém. Rumores de um achado tão importante chegaram a exploradores de outras terras, e em 1595 e mais 1606 expedições espanholas partiram para descobrir a verdade. As descobertas de ouro relatadas por Medina nunca foram verificadas naquela época. Mas em tempos mais recentes, as empresas conseguiram minerar uma grande quantidade de ouro das ilhas. Acredita-se que haja uma substancial quantidade de ouro ainda enterrado em toda a Terra. No entanto, o fascínio das ilhas não é apenas sobre o ouro. O povo nativo que habitou as Ilhas Salomão por milhares de anos passou tradições e histórias orais de gigantes vivendo na Terra, como muitas outras culturas em todo o mundo. Nas Américas, do Brasil aos Estados Unidos, existem histórias de tribos de gigantes, descendentes dos nefilins do pós-dilúvio. No Oriente Médio também tem histórias dessas, inclusive as batalhas dos hebreus contra esses gigantes. Mas em todos esses casos, os descendentes dos nefilins foram extintos. Mas nesse caso, essas pessoas que vivem na ilha ainda acreditam que esses gigantes existem hoje. As histórias dos gigantes têm muitas variações e interpretações, com alguns acreditando que eles são benevolentes criaturas, e outros considerando-os perigosos e maliciosos. Algumas lendas até descrevem criaturas gigantes que caçam pessoas, à espreita nas sombras e esperando para atacá-las. Marius Boirayon é um pesquisador e diretor de pesquisa do Centro Antropológico Salomão, Expedition Trust Board Incorporated. Ele é uma das pessoas envolvidas no processo de investigação sobre a verdadeira existência dos gigantes nas Ilhas Salomão. Boirayon é nascido na Austrália, mas viveu e trabalhou nas Ilhas Salomão como piloto de helicóptero e engenheiro. Ele até se casou com uma mulher nativa das Ilhas Salomão e tornou-se cidadão lá. Durante sua estada, ele se familiarizou com a cultura e as tradições da ilha, incluindo as histórias sobre os gigantes. Em 2010, Boirayon publicou o livro Mistérios da Ilha Salomão, que continha histórias da população local, incluindo a de sua esposa. Em suas pesquisas, descobriu que gigantes viviam nas ilhas, e alguns tinham mais de 3 metros de altura. Ele se referiu a esses gigantes como gigantes de Guadalcanal. Eles têm longos cabelos castanhos, pretos ou ruivos, sobrancelhas duplas, globos oculares vermelhos, narizes chatos e bocas largas. Marius escreve que alguns dos gigantes estavam matando e roubando humanos de suas aldeias. Ele fala de um enorme gigante assassino rogue que atacou os indígenas. Muitos guerreiros morreram tentando matar o gigante antes de aldeias terem que ser transferidas para outras partes das ilhas para proteger seu povo. Disse que os gigantes das Ilhas Salomão têm estruturas sociais e possivelmente milhares deles habitam Guadalcanal até hoje. Eles usam complexos sistemas de cavernas para passar de um lado da ilha para o outro, sem nunca ter que ver a luz do dia. Entre os ilhéus, uma das histórias mais misteriosas relacionadas aos gigantes é a história de Manga. Há muitos anos, uma menina chamada Manga foi levada pelos gigantes, e depois de 25 anos, sendo considerada morta e que nunca mais seria vista, Manga reaparece em um estado irreconhecível e chocante. Manga está grávida, e acredita-se que ela tenha sido tomada como esposa por um dos gigantes por mais de 2 décadas. Ela deu à luz um menino mestiço que foi morto por um dos irmãos de Manga. Por 5 anos, Manga permaneceu em um estado mental gravemente instável até sua morte. De acordo com a história, alguns dos homens da ilha estão cientes da localização onde seu filho está enterrado. Mas as histórias sobre esses gigantes não se limitaram apenas aos moradores.
Também há relatos de que as forças japonesas encontraram esses gigantes durante a campanha das Ilhas Salomão, entre 1942 e 1945. As forças do Japão e dos Estados Unidos engajaram-se em combates pesados nas ilhas, e soldados japoneses relataram ver criaturas em torno de 3 a 4 metros e meio de altura atacando os soldados. As balas tinham pouco efeito sobre eles, e os soldados tinham dificuldade em dormir, pois podiam ouvir seus companheiros lamentando durante a noite, pois os gigantes lançavam mais ataques. A natureza canibal dos gigantes incutiu medo nos corações da infantaria japonesa. Embora existam céticos que descartam esses relatos como mito e folclore, o grande número de testemunhos e relatos de testemunhas oculares de várias fontes dá motivos para acreditar que pode haver alguma verdade para as lendas dos gigantes das Ilhas Salomão. No entanto, informações concretas sobre estas criaturas misteriosas permanecem escassas, e as lendas que as cercam estão envoltas em mistério e incerteza. A ideia de gigantes esteve presente em muitas culturas ao longo da história, desde o relato bíblico dos Nefilins até representações na arquitetura antiga e escritos de caverna. As lendas sobre essas criaturas podem ser um resquício do tempo quando os anjos caídos coexistiam com os humanos, o que levou ao nascimento dos Nefilim e o subsequente aparecimento de gigantes em várias partes do mundo. A enorme quantidade de lendas e histórias sobre tais seres através das culturas sugere haver verdade na ideia de anjos caídos e sua influência no mundo. A lenda dos gigantes da Ilha Salomão é apenas uma peça desse quebra-cabeça maior. A relação entre gigantes e pirâmides em diferentes culturas também é um tópico interessante. Muitas sociedades antigas em todo o mundo, como as do Egito, Irã, Iraque, China, México e Camboja, construíram pirâmides, sugerindo que algo estava acontecendo na Terra naqueles dias. Ainda mais intrigante, todas essas culturas têm histórias e representações de gigantes. É possível que essas sociedades tivessem contato umas com as outras e que os gigantes desempenharam um papel importante na construção dessas pirâmides. Por exemplo, as pirâmides no México foram atribuídas aos gigantes por missionários na Nova Espanha e por cronistas de grupos indígenas, que contavam histórias de gigantes na área. Além disso, outra antiga estrutura megalítica, conhecida como Nan Madol, na ilha de Pompei, também foi associada a gigantes. As paredes da construção eram tão altas quanto 17,5 metros e mediam 5 metros de espessura, todas feitas de pedra que pesava entre 5 e 50 toneladas. Acredita-se que mais de 750 mil toneladas de pedra foram usadas na construção do local. A descoberta de esqueletos de tamanho significativamente maior que o humano médio levou à crença de que isso só poderia ter sido construído por gigantes. 750 mil toneladas de pedra. No entanto, essas descobertas foram cercadas de mistério e superstição. Alguns acreditam que as forças sobrenaturais protegem as ruínas e impedem que a verdadeira história seja conhecida. No entanto, apesar das lendas e evidências sugestivas, a verdade sobre a existência desses gigantes ainda permanece incerta e aberta à interpretação. Essas lendas e mitos de gigantes e sua possível relação com o retorno dos Nefilim e outros eventos proféticos nos últimos dias continuam a intrigar as mentes curiosas e despertar o debate entre aqueles que buscam respostas para os enigmas da história e da humanidade. Enquanto aguardamos a revelação de mais informações e provas concretas, a ideia de gigantes vive nos cantos das lendas e mitos, despertando a imaginação e a especulação sobre o desconhecido. Mas nós que cremos na Bíblia, sabemos que eles existiram desde os tempos antediluvianos. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos e se gosta desse tipo de assunto, fica aqui no canal e assiste um desses vídeos dos cards. Em um deles eu explico sobre o Gênesis 6, os Nefilins e anjos caídos. Assiste aí que tenho certeza que irá gostar. Vou ficando por aqui e que Deus te abençoe.